A França tem a maior comunidade judaica da Europa. Mas o que isso significa de verdade no dia a dia? O que é ser judeu na França hoje? Para a gente desvendar essa identidade que é super complexa, vamos mergulhar nos resultados de uma pesquisa sociológica que foi, assim, um divisor de águas. Tudo começa aqui, ó, bem no coração da Revolução Francesa. Essa frase, ela é a chave de tudo. Ela basicamente estabeleceu as regras do jogo para a cidadania judaica. Uma promessa de liberdade individual, de ser um cidadão como qualquer outro, mas em troca de abrir mão de uma identidade coletiva. E é esse paradoxo fundamental que vai moldar a vida judaica francesa por mais de 200 anos. Essa tensão inicial foi tão forte, mas tão forte, que acabou criando uma dualidade que se reflete até na língua, nas próprias palavras usadas para descrever os judeus franceses. Pois é, na França, juif e israelite não são a mesma coisa. Juif é o termo que remete à identidade coletiva, histórica do povo, sabe? Já israelite virou a palavra para o cidadão francês de fé judaica, aquele que está totalmente assimilado. Entender essa diferença é o primeiro passo para sacar a atenção central dessa comunidade. Só que aquela promessa de igualdade individual, ela ia ser testada. E testada de forma brutal ao longo da história, o que acabou gerando uma crise de confiança muito, muito profunda. O caso Dreyfus, lá no final do século XIX, foi um verdadeiro choque. Ele revelou que o antissemitismo estava ali escondido, mas bem vivo. A traição definitiva, no entanto, veio com o regime de Vichy, quando o próprio Estado francês colaborou na deportação de seus cidadãos judeus. Aquilo quebrou de vez a confiança na República. Aí, décadas depois, nos anos 60, a chegada de judeus do norte da África deu uma chacoalhada, revitalizou e transformou a comunidade com novas perspectivas e tradições. E olha, isso não é só uma questão de livro de história, não. Em 2003, um manifesto de intelectuais publicado no jornal Le Monde tinha exatamente este título, mostrando que a crise de confiança ainda ecoava mais de 60 anos depois da guerra. E é tudo isso que nos leva a uma investigação sociológica que foi um marco. Foi a primeira do tipo na França que buscou mapear cientificamente essa identidade tão complexa. A pesquisa partiu desta pergunta central. Mas em vez de ficar em suposições, os pesquisadores foram atrás de dados concretos para entender como os próprios judeus franceses se viam. O pulo do gato dessa pesquisa está na metodologia. Em vez de focar só em comportamentos, como ir à sinagoga, os pesquisadores mapearam os valores fundamentais das pessoas. Com isso, eles criaram um verdadeiro mapa da identidade da comunidade. E a principal descoberta foi surpreendente. Não existe uma única identidade judaica francesa, mas sim 4 perfis de valores bem claros e distintos. E o resultado está aqui. Os tradicionalistas são o maior grupo, com 31%. Logo depois, com distribuições bem parecidas, vêm os universalistas, os revivalistas e os individualistas. Agora, vamos entender o que define cada um? Começando pelos individualistas. Para eles, o que importa é a realização pessoal. Valorizam o lazer, o conforto material e, embora mantenham alguns laços com a tradição, eles tendem a rejeitar valores mais autoritários. Em seguida, temos os universalistas, que são os herdeiros modernos dos israelitas. Eles abraçam os ideais da República Francesa, são bem-sucedidos profissionalmente e têm um menor envolvimento com a comunidade judaica organizada, embora, claro, ainda se identifiquem fortemente como judeus. Os tradicionalistas são a espinha dorsal da comunidade. Para eles, valores como autoridade, família e tradição religiosa são centrais. Eles formam a base da vida comunitária e das sinagogas. Por fim, os revivalistas, um grupo dinâmico que mescla a fé tradicional com valores modernos de autonomia. Eles são os mais engajados na prática religiosa e na vida comunitária, e também são os que demonstram a conexão mais forte com Israel. E para isso não ficar só na teoria, olhem como esses perfis se traduzem em atitudes reais. Vejam a questão de se mudar para Israel, a Alia. Enquanto 77% dos universalistas não têm essa intenção, o número cai para menos da metade entre os tradicionalistas e revivalistas. As diferenças de valores têm consequências bem diretas. Então, o que esse mosaico de identidade significa para o futuro da comunidade judaica na França? Esta citação poderosa do intelectual Charles Mopsic captura um sentimento de desilusão. Para ele e para outros, a promessa da República Francesa parecia ter se esgotado, com Israel emergindo como um novo centro de gravidade. O que a pesquisa revela é uma comunidade em um ponto de inflexão, navegando entre a tradição, a modernidade e o ideal da República.
não há um futuro único, mas sim 4 caminhos distintos que estão agora mesmo moldando o destino dessa comunidade. No fim das contas, a história dos judeus franceses levanta uma questão universal: como equilibrar uma identidade coletiva forte com a identidade unificadora de um Estado-nação. Como vimos nesta análise, a resposta está longe de ser simples.